Fala, galerinha da Maestria Treinamentos, beleza? Tá começando mais um De Frente com o Rubens, o quarto episódio. Se você ainda não viu os outros episódios do De Frente com o Rubens, aqui embaixo no YouTube vai ter um link, né, para você ver os outros episódios. A gente já falou de logística, já falamos de investimentos, já falamos de gestão de pessoas e hoje vamos falar aí de advocacia, né, na área de direito. E quem eu trago hoje é uma amiga nossa e também, né, somos clientes dela, né? Então, para comprovar que o serviço dela é bom, a gente tem que comprar o serviço dela, né? Então, estou trazendo a Camila. Como vai, Camila? Tudo bem, prazer, pessoal. Se apresente aí, pessoal, fala com que se trabalha. Bom, hoje em dia a gente trabalha com a Tonelli Arantes, Soluções Jurídicas. Então, somos uma empresa / escritório de advocacia um pouco fora dos padrões tradicionais, que trabalha mais no âmbito de startups e inovação tecnológica. Então, hoje em dia a gente trabalha procurando não só atingir esse público-alvo relacionado à inovação tecnológica, como também trazer os conceitos desse público-alvo para a nossa realidade. Você não vai chegar no escritório nosso e ver aquela mesona imponente, aqueles livros, aquela cor bordô com dourado atrás. Né? A gente tem uma pegada um pouco diferente. Bacana. E há quanto tempo você está na área de direito, advocacia? Olha, a gente está com a Tonelli Arantes tem uns 3 anos já. Eu formei já tem uns 5 anos. Desde então, a gente tem focado muito nessa questão de inovação tecnológica. Eu mesmo acho que pouquíssimo tempo que eu trabalhei fora dessa área. Entendi. Então, pessoal, igual todo De Frente com o Rubens, né? Eu vou trocar um papo aqui com o Camilo, né? Durante aqui o episódio. E no final, eu vou ensinar alguma ferramentinha de Excel. Que você vai poder aplicar aí. Vai ser focado aqui na área dela, né? Mas nada que você não possa ajeitar para sua área, né? Porque vai ser uma planilha de clientes, né? Então, se você tem cliente, né? Então... Está recebendo por isso. Está recebendo por isso, vai servir para você organizar aí, né? Sua clientela, né? Quanto está recebendo, ver seus potenciais clientes, né? E tudo mais. Camila, como é que eu te acho? Nas suas redes sociais? A gente está no Instagram e no Facebook, Tonelli Arantes. Vai estar aqui embaixo também no vídeo do YouTube, tá? As redes dela. Então, se estiver precisando de uma advogada, e fala um pouquinho, pessoal, Camila, pessoal que está começando um negócio, que pensa que, vou mexer com o advogado depois, não agora. O que pode trazer esse problema para essa pessoa, né? Pergunta maravilhosa. Acho que é um dos nossos principais objetivos, nossas principais dificuldades é, de fato, conscientizar, né, principalmente as empresas que estão nascendo agora, de que é necessário um apoio jurídico. É necessário sempre estruturar a base da empresa para que ela consiga crescer com uma estrutura sólida e não ter problemas jurídicos futuramente. Hoje em dia, o nosso trabalho é focado principalmente nessa prevenção. A gente trabalha com a estruturação da empresa, normalmente através de acordos mensais com a empresa contrata a gente por um plano mensal com um custo mais reduzido, porque no momento que ela precisar, ela não vai ter que gastar uma quantia muito alta contratando um advogado, como se ela estivesse parcelando aquilo dali, parcelando o nosso trabalho para ela. Eu preciso fazer uma contratação, estou expandindo para tal área, a gente sempre está acompanhando, conversa com a empresa, e dá o melhor caminho jurídico ali para ela. Às vezes o nosso cliente está com um pouco de dúvida em relação a como deve agir, procura a gente troca uma ideia, vê como que está a situação, justamente para evitar que futuramente tenha problemas jurídicos. Né? Entendi. E para uma pessoa que está abrindo um negócio, uma pessoa assim, que quer virar autônomo, quais cuidados você acha que ela pode ter logo de cara? Uma das maiores dificuldades que a gente encontra hoje em dia com profissionais autônomos é a não preocupação com os contratos de prestação de serviço. Por exemplo, eu sou um desenvolvedor web. Eu pego um contrato ali, qualquer um que eu vejo na internet mesmo, e vou colocar isso para ser utilizado. O cara não se preocupa, às vezes, com as regras que estão ali dentro, que pode gerar um grande problema futuramente para ele. Às vezes, o que ele ganhou nesse contrato, ele vai perder muito mais por não ter tomado cuidado com isso. Às vezes, um detalhe simples, uma vírgula ali que o cara deixou de observar, já quebra todo o contrato, toda a linha de raciocínio dele. Bacana. E quais serviços mais você presta, assim, que sai mais, o pessoal mais pede? O pessoal pede mais serviço para apagar fogo ou para não deixar o fogo acontecer, digamos assim?
O pessoal pede muito para apagar fogo. Advogado, né? O pessoal procura só quando tem algum problema. Né? Brasileiro, né? Só quando o trem tá... Mas a gente tem conseguido mudar essa realidade. Ah, é? A gente tem conseguido fazer um trabalho de conscientização, principalmente através de palestras, eventos que a gente participa, para mostrar que realmente precisa preocupar antes de ter um problema. Até porque quando já tem um problema, a gente pode cobrar o preço que a gente quiser, que a pessoa vai pagar. Fica muito mais caro. Tô brincando. Mas a visão... Brincando, mas é verdade. Mas a visão que o pessoal tem de advogado é que é todo mundo muito chato e que só precisa quando tem problema e pronto, acabou. Sabe que tem muitas vezes que eu vou conversar com algum cliente, eu faço uma piadinha, algumas coisas assim. O pessoal fica tipo, nossa, mas advogado fazendo piada não pode. Não, mas a gente não morde. E quais serviços você mais presta? Ah, sim, não respondi sua pergunta, né? Olha, geralmente é contratos, realizar contratos para cada tipo específico, analisar a forma de contratação de funcionário ou prestador de serviço. Por exemplo, tem uma empresa e estou precisando contratar uma pessoa, eu preciso assinar a carteira dela, não preciso. Quando que eu contrato através de um MEI, através de um CNPJ, um prestador de serviço, principalmente pelo nosso público-alvo, que é mais startup, empresas nacionais de inovação tecnológica, é toda a estruturação do site deles. Então, é questão de termos de uso, política de privacidade, analisar todas as questões legais para ver se o cara não está colocando nenhuma bobeira dentro do site, falando alguma coisa que não deveria. Marketing, muitas pessoas às vezes prometem demais, fazem um marketing abusivo sem perceber. E já teve, inclusive, clientes nossos que tiveram problemas nesse sentido. A pessoa ela fez um marketing ali prometendo uma coisa que ela não conseguia cumprir, e aí entraram na justiça contra ela. Então, você tem que tomar muito cuidado em relação ao que você está prometendo. Sei que muitas vezes a gente apela querendo vender, fazer de tudo para ganhar dinheiro, para chamar a atenção do pessoal, até porque é extremamente competitivo e concorrido, né? E o que você viu, não preciso falar do seu cliente, mas o que você viu já mais absurdo assim, que aconteceu, o cara prometeu e se ferrou? Eu vou falar um caso que é extremamente conhecido. Lembra aquele caso da Casas Bahia, que é pagar quanto? Não tem aquele... Tem até hoje uma propaganda, né? Quer pagar quanto? Que você poderia dividir a sua compra em quantas vezes você quisesse. Ah, entendi. Então, era um cara que ficava gritando e batendo na mão, assim. Se não me engano, era isso mesmo. Isso deu um grande problema para Casas Bahia. Porque o pessoal chegava lá, comprava um radinho de R$20 e falava, eu quero dividir em 100 vezes. Eu quero pagar 20 centavos por mês, sabe? Aquela coisa assim. E eles não tinham como falar nada, porque eles não tinham previsto que alguém ia fazer isso. Ah, entendi. É interessante, porque é um caso de uma empresa muito grande, né? Que tem um apoio jurídico muito grande ali por trás. Né? Tipo... E caiu nessa bobeira de fazer isso. Até que ponto será que a equipe de marketing estava conversando com o jurídico dentro da empresa? O marketing tocou o pau e falou nada pro jurídico, provavelmente. Isso acontece muito nessa falta de comunicação, principalmente dentro de empresa maior. Entendi. E hoje a sua clientela é mais startup? Como é que mais empresas nacionais de inovação tecnológica. Não necessariamente startup, até porque tem muita empresa que é startup, não se considera startup, porque não sabe o termo, o que significa uma startup. Né? O que significa uma startup? É extremamente difícil de explicar. Startups são aquelas empresas que, com alto crescimento, um crescimento exponencial muito grande, altamente escalável, ou seja, você consegue colocar aquele modelo de negócio em qualquer lugar do planeta que você for. Um bom exemplo é Uber. Em qualquer lugar que você for hoje em dia tem um Uber para você conseguir utilizar ele. Um outro exemplo de startup seria, por exemplo, uma empresa que desenvolveu um produto que pode ser utilizado em qualquer lugar, não necessariamente um aplicativo. Por exemplo, eu desenvolvi um GPS extremamente específico, que desperta em uma ocasião extremamente específica. Por exemplo, quando alguém abre porta-malas no meu carro. Provavelmente isso já existe, né? Um exemplo muito tosco que eu dei aqui. Mas isso poderia ser uma startup se fosse algo extremamente inovador, de base tecnológica. Então, hoje a maioria dos seus clientes é startups e vocês atendem só na cidade de Uberaba? Ou... Não, hoje em dia, nós somos 2 sócios, né? Eu estou aqui em Uberaba e a gente está com uma fase de expansão para o interior de São Paulo. A minha outra sócia, a Bruna, ela está em Ribeirão Preto. A gente está tentando trabalhar nesse ecossistema ainda. Ampliar tanto na região de Uberaba, mas
descendo para São Paulo. Entendi. Vocês conseguem atender via online? Consegue. Na verdade, todo o nosso... A gente gosta de brincar que a gente é uma startup focada em startups. Porque todo o nosso sistema de atendimento é praticamente todo online. A gente já trabalha e estruturou todo o nosso negócio pra gente, de uma forma que a gente consiga trabalhar de qualquer lugar do mundo que a gente estiver. Ah, legal. Então, isso é extremamente engraçado. Eu tenho uma história legal em relação a isso, que um cara do Mato Grosso procurou a gente, acho que foi no ano passado, uns 2 anos atrás, no horário de verão. E aí a gente marcou uma reunião com o rapaz, por exemplo, 2 horas da tarde. E o rapaz não aparecia. E a gente falou, gente, mas que dia acha? Esse rapaz não apareceu. Ele marcou a reunião, confirmou e não apareceu. Eu mandei uma mensagem pra ele, umas 2h40. Falei, olha, como você não apareceu, né? A gente tem outras coisas pra fazer, a gente não pode ficar te esperando aqui o tempo todo, videoconferência. E aí ele mandou mensagem desesperada. Ele falou, não, mas eu já tô entrando, a gente marcou às 2 e tal. Eu falei, pois é, às 2. Ele falou, não, mas agora que é 2 horas. Porque lá não tinha horário de verão e a gente estava no horário de verão. E eu nem tinha passado pela minha cabeça que o rapaz estaria no Mato Grosso. Mato Grosso do Sul, eu acho que ele estava. Nossa. A gente fica tão assim, acostumado a atender, às vezes, o público daqui. Mas deu certo, a gente fez a reunião, resolveu a situação dele. Que bom. Então, Camila, vamos partir para a parte do Excel agora, em que eu sempre pergunto, né, pessoal, para os entrevistados daqui, o que eles mexem com o Excel, né? É até bom para vocês verem também que em qualquer área da sua vida você pode fazer automatizações no seu dia a dia com o Excel. Tem gente que fala que não usa Excel no dia a dia, que trabalha na área tal, que não precisa. Mas, se o pessoal não usa o Excel, é que provavelmente não sabe o poder que ele tem, né? Para poder utilizar todas as suas ferramentas e, assim, automatizar os processos do dia a dia, né? Então, a Camila falou para mim que tem uma planilha de cliente, né? Em que ela fala qual cliente está comprando, se essa é uma compra mensal, né? Se plano mensalidade, mensal, né? Ou é uma compra mais pontual, para pagar um fogo, né? Você falou. Em quantas vezes ela vai pagar, né? Tem uma série de... tipo uma planilha de pagamento de cliente mesmo. controle do balanço Isso. de caixa. Aí, pessoal, eu chutei aqui alguns dados, né? Eu vou apresentar para vocês, então, a planilha que eu fiz, que foi aprovada pela Camila, né? Eu falei se estava correto, se fazia sentido. Então, eu tenho aqui o nome do cliente, né? Em uma coluna. Na coluna B, a gente tem aqui o tipo da assinatura do cliente, né? O tipo de serviço que você está prestando, se é uma mensalidade, né? Mensal, né? Se a mensalidade é mensal. Ou é uma coisa pontual, né? Se é uma contratação mensal. Exato. A forma de pagamento, se é parcelado ou se o cliente pagou ali no ato, né? À vista. Se é parcelado em quantas vezes, certo? O dia do pagamento, que inclusive está em formato de número, mas vou dar um Ctrl Shift para baixo. Eu vou apertar um Ctrl Shift 3 para transformar em data. Então, para você que não sabe atalhozinhos, pega essas dicas aí, vai pegando já. Se o cliente pagou ou não, né? O valor bruto, correto? E o valor líquido, né? Porque quando você parcela, né, as maquininhas de cartão arrancam, né, um pouquinho, né? E a forma de pagamento. Se é boleto, crédito, débito, depósito, transferência, assim por diante. Lembrando que esses dados foram todos chutados, né? Eu chutei aqui um punhado de dados só para a gente poder brincar aqui com a tabela e poder fazer as ferramentas, né, necessárias para deixar isso aqui mais legalzinho, né? Então, bora lá? Então, pessoal, a primeira coisa que eu costumo fazer é organizar minha tabela, né? E você sempre tem que organizar uma tabela de cima para baixo, igual tá aqui. Eu vejo muita gente, quando for fazer alguma tabela, eles costumam fazer micros tabelas nas planilhas, e isso depois de você gerar relatório fica muito ruim. Porque qual que é o intuito, né? Você mexer com bancos de dados no Excel. Você tem um banco de dados principal, igual a gente tem aqui, e a partir dele a gente gera relatórios. Que você pode utilizar a tabela dinâmica, né? Se você já mexeu com Excel, você sabe o que eu estou falando, ou até mesmo criar uma dashboard. Aqui no YouTube, eu já deve ter dezenas de dashboards que eu já fiz aí para vocês. Dicas, né, de como você pode fazer gráfico, mudar a cor da dashboard para as cores da sua empresa, né? Punhado de personalização que eu já ensinei para vocês tanto no Excel como no Power BI. Então, depois que você organiza sua tabela de escorrido sempre de cima para baixo, você vai colocar ela em formato de tabela. Como assim? Aqui já não está em formato de tabela? Tem uma tabelinha? Não. Quando você coloca os dados aqui no seu Excel, o seu Excel ainda não sabe que isso se trata de uma tabela.
Ele só entende que isso é um apanhado de dados que você jogou aqui no Excel. Então, como que você faz para transformar seus dados realmente em formato de tabela? Porque isso faz a gente ganhar um pouco de produtividade. Você clica em qualquer lugar, seu apanhado de dados, né? E aperta Ctrl Alt T. O Ctrl Alt T é uma tecla de teclado em que você fala assim para Excel. Excel, tá vendo esse tanto de dados aí, tudo junto? Transforma esses caras aí em tabela. Aí vai me dar aqui uma telinha, né? Vai abrir uma telinha para você. Ele vai te perguntar se a sua tabela realmente vai da célula A1 até a célula I21, né? Realmente, né? Até a I21, tá correto? Se essa tabela já contém cabeçalho, porque se não tiver, ele cria um cabeçalho para mim, mas como já tem cabeçalho, dou um OK. Ele vai lá e transforma em tabela. Tem algumas facilidades, por exemplo, se não tivesse formato de tabela, e quando você rola para baixo, o cabeçalho não ia vir junto aqui em cima, tá vendo? Quando você rola para baixo. Quando você rola para baixo, o cabeçalho já vem junto aqui bonitinho, tá vendo? E se não tivesse formato de tabela, dá um Ctrl Z para voltar, o cabeçalho não vem junto. Então, meio que você pode se perder nos dados, isso aqui é o valor bruto, o valor líquido, né? Etc. Dá um Ctrl I para revoltar. O bacana que, em formato de tabela, agora eu ganho o cliente 4. Aí você vai preenchendo a primeira linha em branco, claro, você dá um Enter, e aí essa linha já vai para dentro da tabela. Você não precisa refazer toda hora a área do gráfico, a área da tabela, certo? Vou trazer aqui. Aí, quando você clica dentro da sua tabela, ele abre para você uma guia nova chamada Design da tabela. Lembrando que eu estou usando a versão 365 do Office, tá? Caso você tenha outra versão, pode ser que o nome da sua guia seja um pouquinho diferente, mas vai ser a mesma coisa. Você clica em Design da tabela e aqui tem como você, digamos, dar um tapa na cara da tabela, deixar ela mais bonitinha, né? O que geralmente eu faço? Aqui em estilos da tabela tem modelos pré-prontos, em que eu posso vir aqui e escolher um modelo pré-pronto que eu acho mais bonitinho, tá? Eu costumo pegar esse aqui coloridinho e tiro as linhas de tiras. Mas, Rubens, eu gosto de linha de tiras. O que você faz? Deixa as linhas de tiras, não tem problema nenhum, tá? E aí, eu vou dar um Ctrl, clique em qualquer lugar dentro da sua tabela, dá um Ctrl T, para selecionar toda a tabela, vou vir na guia página inicial, colocar tudo centralizado bonitinho, certo? Agora eu vou começar a mexer aqui com as tabelas, porque é sempre bom quando você olhar para sua tabela, já ter uma ideia do que está acontecendo, ter uma gestão à vista, né? E gestão à vista não quer demais. Então, por exemplo, uma coisa legal que seria bom a gente fazer aqui se o cliente ainda não pagou e diz pagamento atrasado, né? A gente pinta de vermelho e quando você bater o olho ali na sua planilha, você vê, opa, vou ter que cobrar esse cliente, né? Se tiver verdinho, beleza, toca o pau. E qual que é o interessante do Excel, né? O Excel tem como você fazer ele ficar auto-atualizável. O que seria isso? Por exemplo, você vai... vou fazer a planilha agora, que é dia 28 de novembro, certo? Aí vai ter alguns verdes e alguns vermelhos. Amanhã, o sistema do Excel já vai saber que é 29 de novembro, ele vai reatualizar aquelas cores. Então, se alguém amanhã ficar vermelho, ele vai ficar vermelho, você não precisa refazer a regra, né? Então, o Excel tem algumas vantagens aí. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é formatar os valores bruto e líquido, né, como formato de dinheiro, né? Você vê que está formatado como número normal. O que você faz, então? Seleciona essas duas células, que são as primeiras. Você dá um Ctrl Shift para baixo, para selecionar toda essa galerinha aí. E aí você pode apertar a tecla de teclado, Ctrl Shift cifrão. Você coloca todo mundo em formato de dinheiro. Se você não quiser mexer com casas decimais, você pode apertar a tecla de teclado Alt C9. Você tira casas decimais, tá vendo? Se você quiser colocar casas decimais, Alt C0. Tá? Aí fica a seu critério. Então, a gente vai mexer muito aqui com formatação condicional, Camila. O que seria formatação condicional? É a gente pintar a cor de uma célula dependendo do conteúdo que tem dentro dela. Sim. Vamos fazer então uma bem simplesinha. Ó. Tá vendo? Aqui tem pagou sim ou não. Então a primeira coisa que eu vou fazer é, se tá não, color de vermelho. Se tá sim, color de verdinho ou de qualquer outra cor que você queira. Certo? Então o que você faz? Eu vou selecionar aqui toda essa coluna com Ctrl Shift para baixo. Certo? Vou vir aqui na guia página inicial. Na subguia estilos, tem uma ferramentinha chamada formatação condicional. Aqui tem todo o menuzinho, né, de formatações condicionais que eu posso brincar.
Nesse caso, eu vou pegar o regra de realce das células, texto que contém, né? Então, só de você olhar o nome aqui, ó, das formatações condicionais, você já tem mais ou menos uma ideia do que ela faz. Por exemplo, né? É maior do que. Então, eu vou formatar as células que são maiores que a minha meta. Então, se eu bater a meta, color de verde, senão de vermelho, né? Então, aqui é bem tranquilo a formatação condicional. Vou pegar texto que contém, aí o Excel vai perguntar, formatar células que contêm o texto, colocar assim, por exemplo, primeiro. Aí aqui, quando eu falo, né, qual é o texto que eu quero pintar, ele vai perguntar, eu quero pintar de que cor? Mas tem duas opções. A primeira opção é você escolher uma desses padrões que o Excel já te dá. Ah, mas eu não gostei de nenhum padrão que o Excel me deu, eu quero criar minha própria formatação. Então, você pode vir em formato personalizado, vai abrir uma telinha, e nessa telinha você formata do jeito que você quiser, certo? Então, por exemplo, você pode vir aqui em preenchimento para colorir o fundo da célula. Então, se está assim, eu vou querer colocar um verdão assim mais vivo, e a cor da fonte, eu vou colocar uma fonte branca para dar contraste do verde com branco, e vou colocar também ela de negrito. Beleza, dá um ok. Perceba que já ficou do jeito que a gente pintou, tá bonitinho já. Vou dar um ok. Show de bola. Volto lá em formatação condicional. E vou fazer agora a mesma coisa, só que para o não. Texto que contém, não, já está até não. Deixar o vermelho do jeito que o Excel me deu mesmo, que eu gostei desse padrãozinho do não. Beleza. Então, essa é uma formatação condicional, digamos assim, básica, né? Agora, talvez seja um ponto um pouquinho mais avançado aqui da aula de hoje, é que a gente vai ter que formatar agora se já passou do prazo e se ele não pagou. Porque se já passou do prazo, né, é porque o dia de pagamento já foi, mas se está assim, já pagou. Então, tá ok, né? Agora, tem algumas situações, né? Você pode formatar condicionalmente de 3 modos. Se ele não pagou de jeito nenhum e já passou o prazo, então tá vermelho, né? Se ele não pagou, mas se o prazo ainda tá ok, então fica de verde. Certo. Ou então você pode até também fazer uma cor, por exemplo, amarela, tipo, que o cliente tem que pagar daqui a 5 dias, ou tá chegando o dia do pagamento, você já fica alerta, né? Aí fica a seu critério, você fazer mais escala de cor. Só que agora vai ser um pouquinho mais avançado. Então, bora lá. Então, vou selecionar. A formatação condicional é sempre uma receita de bolo. Primeira coisa, seleciona as células que você quer formatar condicionalmente. O segundo passo é você vir aqui em formatação condicional. Só que agora, uma formatação condicional um pouquinho mais avançada. Por quê? Eu vou querer formatar as células dependendo de 2 critérios. Qual que vai ser os 2 critérios? Se o cara pagou ou não, é um critério, né? E o segundo critério é, se essa data aqui já passou do dia de hoje ou não, certo? Então, são 2 critérios, e quando tem 2 critérios, você vai vir aqui nova regra, porque nenhuma dessas regras aqui vai ser boa para você fazer. É claro que eu já sei que nenhuma regra aqui vai ser boa, mas você pode até tentar, mas não vai conseguir, porque nesse caso, eu vou ter que utilizar uma regra que contém uma fórmula. Você já vai entender o que eu estou falando. Então, quando eu clico em nova regra, ele me dá um menuzinho de coisas que eu posso fazer, né? Sem ser aqueles 5 tipos que eu mostrei aqui atrás, ó. Então, aqui tem outras regras para você formatar condicionalmente. E a regra que eu vou ter que usar agora é essa aqui de baixo, ó. Usar uma fórmula para determinar quais células devem ser formatadas, certo? Aí ele vai abrir um campo aqui para mim para eu escrever uma fórmula. E olha só, ele me pede aqui, ó, formatar valores em que essa fórmula é verdadeira. Então, seguinte, a fórmula que eu escrevi aqui, ela tem que retornar para mim verdadeiro. Quando ela me retornar verdadeiro, ele vai pintar do jeito que eu depois vou formatar aqui. Vamos fazendo aqui para você entender. Seguinte, vou escrever igual, vou utilizar a função e. A função e, ela me permite colocar mais de um critério dentro dela para pintar se for verde. Então, como eu tenho 2 critérios, eu vou colocar os 2 critérios aqui dentro, e se os 2 foram satisfeitos, ele vai pintar para mim de verde. Vamos lá, vamos fazer para você entender. Eu tenho 2 critérios, como já te falei, sim ou não, ou com a apuração de data com a data de hoje. Por qual que eu começo? Tanto faz. A ordem dos critérios não vai alterar o resultado. Vou começar pelo sim ou pelo não. Então, ó, se essa célula aqui for igual a não, como não se trata de um texto, você sempre tem que escrever entre aspas duplas, para que você entender que isso é um texto, certo?
você aperta um ponto e vírgula, e o ponto e vírgula é o separador dos dois critérios. Então, se ali na coluna F tiver escrito não, e na coluna E, olha só agora um truque, né? Eu tenho que comparar com o dia de hoje. Porque se tá para trás do dia de hoje, significa que ele realmente não pagou, né? Então, se aqui tiver escrito não, ou seja, ele não pagou, e o dia que tiver aqui, né, que é o dia que ele tem que pagar, for menor, ou seja, estiver para trás do dia de hoje, e como que você fala hoje para o Excel? Com a função hoje. Só escreve hoje e abre e fecha parênteses. Fecha parênteses da função E. Então, o que eu estou querendo falar aqui para ele? Se ele tiver escrito não, ou seja, ele não pagou, e o dia do pagamento dele estiver para trás do dia de hoje, eu vou pintar de vermelho, porque ele realmente não pagou. Então, eu venho aqui em formatar, vou vir em preenchimento, vou pedir para ele fazer um preenchimento em vermelho, e a fonte vou colocar branca. Se você quiser colocar de outra fonte, outro preenchimento, fica ao seu critério. Eu pego vermelho, porque vermelho me remete a uma coisa ruim, e como o cliente não pagou, é uma coisa ruim. Vou colocar itálico, dá OK. Beleza, já ficou do jeito que eu quis. Aí, pessoal, alguns comentários. Você poderia ter clicado numa célula onde está a função hoje, onde está a data de hoje aqui nessa planilha? Poderia. Mas por que você utilizar a função hoje é melhor? Porque a função hoje é uma função auto-atualizável. Quando você coloca a função hoje dentro da sua planilha, ela vai retornar 28/11. Só que se amanhã você voltar nessa mesma planilha, na mesma célula em que você colocou a função hoje, vai estar o dia 29/11. Então, como ela vai se atualizando, essa regrinha ela não fica engessada. Todo dia ele vai atualizar para verde ou vermelho, dependendo da disposição das regras que você colocou aqui. Então, essa é uma vantagem de utilizar a função hoje e não colocar uma data fixa, certo? Outro detalhezinho também, que tem muita gente que erra na hora de fazer isso aqui. Tá vendo que dentro de cada parâmetro tem uns cifrõezinhos? Esse cifrão significa que ele está travando a célula. É como se fosse uma garrinha que ele está travando a célula. E o que vai acontecer? Se tiver com essa garrinha, ele vai sempre aplicar só na célula F2 na célula E2. Só que eu não quero que ele aplique só na F2 na E2, né? Eu quero que ele aplique na F3 com a E3, na F4 com a E4. Enquanto tiver células aqui na minha tabela, eu quero que ele aplique. Nesse caso, eu quero que ele aplique até a linha 21, que é a minha última linha onde eu tenho dados, certo? Então, eu tenho que tirar essas garrinhas para ele poder fazer em cada célula, cada linha, né, da minha tabela. Como é que eu tiro essas garrinhas? Você seleciona aqui o argumento, né, o F2, e você aperta a tecla de teclado F4. E você vai tirando as garrinhas, tá vendo? Se eu só apagasse, também dava certo. Se eu apagasse, também dava certo. Então, você aperta 3 vezes, ó, que ele vai tirar as garrinhas de tudo. E aí ele vai ficar para todas as células, não vai ficar só para linha 2, certo? Vou dar um OK. Perceba que eu coloquei itálico sem querer pelo jeito, mas não tem problema não. Então, pessoal, percebe então que ele ficou vermelho, todo bonitinho, itálico, do jeito que eu coloquei, né? E agora eu vou fazer a mesma coisa, só que para a situação para ele ficar verdinho, certo? Então, formatação condicional, nova regra, fórmulas. Então, quando que ele vai ficar verdinho? Percebe que, como eu utilizei a função E, tudo que eu coloquei dentro da função E tem que dar positivo para retornar, no caso, vermelho, certo? Porque tem que ser uma coisa e a outra também, certo? Só que agora eu vou utilizar a função ou seja, se acontecer uma coisa ou a outra, ele vai ficar verde. Você vai entender a lógica. Olha só. Vou escrever a função ou, certo? Ele tem a mesma funcionalidade da função e, que é para você colocar ali, ó, vários critérios dentro dele, certo? Só que a função e, como eu falei, né, tem que ser tudo verdadeiro, ou seja, tem que ser uma coisa bater e a outra coisa também tem que bater. Função ou não. Pode ser uma coisa ou a outra bater, que já vai dar certo, beleza? Então, ó, se aqui tiver escrito sim, independente da data, ele vai ficar verde, porque já pagou, né? Então, tá ok, certo? Agora, se aqui tiver escrito sim, ou essa data for maior que hoje, ou seja, for amanhã, depois de amanhã, tiver para frente, né? Eu vou querer pintar de verde. Porque se ele pagou, beleza, show de bola. Se não pagou, nem importa a data. Se ele não pagou, aí depende. Se ele não pagou mais e tem que pagar semana que vem, eu não vou colorir de vermelho, porque ele não está errado, certo? Então, nesse caso, você pode utilizar a função ou, que pode ser uma coisa ou a outra para retornar verde, certo? Lembrando que se tiver dúvidas, né, só comentar aqui abaixo.
Vou tirar as garrinhas, né, novamente. Pelo mesmo motivo, para ele não colocar só na função, só na linha 2, colocar na linha 3, 4 e assim por diante. Vou dar um OK. Ó, vou dar não, porque eu tenho que formatar, né? Vou ver aqui formatar. Preenchimento, colocar verde. Verde me remete uma coisa boa, né? E se ele já pagou ou ainda não está na hora de pagar, é uma coisa boa. E aqui em fonte, vou colocar agora o negrito. E a cor vou colocar a letra branca. Lembrando que você pode fazer outras coisas, né? Colocar uma borda, formatar do jeito que você quiser, né? Eu recomendo que você tenha um pingo de curiosidade, né? Para dar uma futucada aqui que você pode fazer, né? Dá um OK, dá mais um OK e voilá. Vamos fazer uns testes? Vamos ver. Aqui é 29 de fevereiro de 2020. Vamos falar que essa data aqui é a data 20/11 desse ano mesmo. Certo? Como ele pagou, tá assim. Se eu colocasse não aqui, outra coisa, né? Tá vendo que aqui tem não e sim, só que eu vou ter que ficar redigitando toda hora? O que você pode fazer? Você pode selecionar aqui essas células, ó, e criar uma lista suspensa. Por quê, né? Porque se uma pessoa for manipular essa planilha, ela pode escrever não em minúsculo, não em maiúsculo, sim em minúsculo. E para evitar do usuário cometer esse errinho, né, de digitação, você pode forçar ele a escrever sim ou não só. Olha só. Seleciona as células que você quer colocar uma regra dentro delas, né? Você quer colocar, tipo, uma regra para que o usuário não digite outra coisa, se não for a coisa que você quer. Vem na guia dados. E lá na guia dados tem um carinha chamado validação de dados, tá vendo? Clica nesse carinha aí. Aí ele vai te perguntar o seguinte: Rubens, nessas células que você acabou de selecionar, o que você quer permitir dentro delas? Eu quero que permita um número, uma data, uma hora, um comprimento específico de texto, né? Nesse caso, eu vou permitir uma lista. E a fonte dessa lista vai ser sim, outra vírgula não. Só isso, certo? Se ele for tentar digitar outra coisa a não ser sim, não, desse jeito que eu escrevi aqui, ele vai me dar um PAN, vai me dar um alerta de erro, certo? Falando que eu estou fazendo alguma coisa errada. Que inclusive eu posso personalizar esse alerta de erro, aqui em alerta de erro, eu posso pegar o estilo parar, aviso ou informação. Qual que é a diferença entre os três, né? O parar, ele não vai deixar eu digitar errado de jeito nenhum. Você sim ou você não, certo? O aviso, ele vai falar assim: Rubens, você está fazendo uma coisa de errado. Mas, se eu quiser continuar fazendo errado, Excel deixa. E tem informações, que é o izinho azul. Que ele não vai falar que não tem nada de errado, você vai me informar alguma coisa que aconteceu ali, certo? Nesse caso, eu vou pegar o parar, que eu não quero que o usuário digite errado de jeito nenhum. Eu posso escrever um título. Por exemplo, entrada errada. Digite ou selecione somente sim ou não. Vou dar um OK. E aqui agora ele criou uma listinha para mim, tá vendo? Sim ou não. Certo? Se eu vim aqui tentar digitar, sei lá, paçoca, digitar paçoca, não vai, certo? Aí vem a mensagem toda bonitinha, personalizada, certo? Beleza, agora já deu um trato aqui que eu posso fazer. Qual a data que eu mudei? Foi essa data aqui, né? 27. Não foi de cima, 20 de novembro. Isso, essa aqui, né? Beleza. Vou falar que o cara não pagou. Se ficar vermelho, porque deu certo. Certo? Então ficou vermelho, ele não pagou e a data já foi, né? Então tá na hora de meter um processo nele, certo? Certo. Beleza. Outra coisa que você também pode fazer, né? Tipo, criar também listas aqui, né? Em pontual mensal, igual assim para vocês, né? Seleciona tudo. Vem aqui. Coloca para permitir uma lista. Vai ser dito. Pontual, ponto e vírgula, mensal. E aqui, né? Só vai ter essas duas opções agora para o usuário digitar. Mesma coisa aqui, parcelado ou à vista. Lista. Parcelado. Ponto e vírgula. À vista tem crase? Corta isso. Corta. Vou dar um OK. Beleza. Show de bola. Então, assim, dá para você aí, né? Ter um controle de pagamento, né? E o bacana é que você pode filtrar. Vamos supor, né, que você vai ter tanto cliente, né, que vai ser difícil você ficar rolando para baixo para ver quem não pagou, quem pagou, né? Então, você pode vir aqui no filtrinho da tabela e falar que você quer filtrar só os neguinhos que tá devendo. Você vai lá e, ó, certo? Certinho. Você cobra só o pessoal aí que tá devendo para você.
Beleza? A gente consegue, nos clientes mensais, ver se se tá acabando o contrato dele ou não? Aí, eu posso utilizar uma função que se chama máximo Cs. O que a máximo Cs ela faz, né? Ela pega o maior valor, no caso seria a maior data, né? Com algum filtro dentro dela. No caso, é o filtro do cliente. Então, olha só. Vai pedir aqui o intervalo máximo. O intervalo máximo são as datas que eu quero colocar para depois ele pegar só a maior data só do cliente 4, que é o cliente que está aqui na linha. Então, o primeiro argumento sempre é as datas ou os números que qual o maior valor. Ponto e vírgula. Como eu estou no formato de tabela, né? E selecionei toda a coluna, ele pega assim, dia do pagamento. Isso é bom porque se eu acrescentar mais linhas, né? Ele já vai vir aqui para a coluna dia do pagamento. Eu preciso toda hora reformular a forma. Já precisa. Isso. Vai perguntar para mim qual que é o filtro que eu quero aplicar para ele calcular o máximo. Nesse caso, o filtro é o cliente 4. Eu não quero o maior do cliente 3, do cliente 2, porque eu estou na linha do cliente 4. Então, seleciono o intervalo de cliente, todo ele. Aí vai pegar aqui o nome do cliente, né? Que é o mesmo caso, né? Outra vírgula. Aí está me perguntando agora quem é o cara que eu quero nesse momento. Eu vou falar para ele que o cara que eu quero nesse momento é o cliente 4. Eu não quero o cliente 3, nem 2, nenhum. Aí ele vai colocar aqui na nomenclatura, né, de tabela, não tem problema não. Fecha parênteses, dá um Enter. Ele retornou para mim 28 de 11 de 2020, realmente, né? A maior data é essa. Posso puxar para baixo, posso puxar para cima também. Ele vai pegar aí o final do contrato de cada um. Beleza. Aí, o que eu posso fazer aqui agora, né? Eu posso selecionar toda a minha coluna, data final do contrato. E eu posso tentar fazer uma corzinha aqui. Vou vir aqui na guia página inicial, formatação condicional. Eu vou vir em regras de realce das células, certo? Certo. Eu vou vir aqui em data que ocorre. Vamos ver se o Excel me ajuda aqui. Então, se for uma data que ocorre ontem, hoje, amanhã, nesse caso não vai me atender muito, né? Porque tem que ser de hoje para trás ou de hoje para amanhã, né? Mês passado, né? Porque, ele vai colorir se a data foi mês passado, entendeu? Ah, entendi. Então, vou tentar utilizar outra regra. Regra de realce das células é maior do que. E aí, vou falar que se for maior que hoje, então significa que ele está para frente de hoje. Certo. Se está para frente de hoje, você pode colocar, por exemplo, um verde. Vou colocar de verde, então. Beleza. Aí, se essa data, então, for menor que a função hoje, lembra que é sempre bom você colocar a função hoje, né? Porque ela é auto-atualizável. Aqui, a função hoje está pegando dia 28 do 11. Amanhã, quando você abrir sua planilha, não precisa fazer nada. Já vai estar 29 do 11, certo? Então, se for para trás de hoje, eu vou pintar de vermelho. Então, já coloquei aqui uma gestão à vista, né, para a data final do contrato. Se ficou vermelhinho, então, é porque o contrato já acabou. Se está verdinho, significa que o contrato ainda está em vigência. Beleza. Vou colocar aqui uns valores também, né, só para depois gerar o relatório. Deixa para baixo aqui. Beleza. Agora dá para a gente fazer alguns relatórios com esse banco de dados aqui que a gente tem. Como que a gente gera relatório aqui no Excel? Você clica em qualquer lugar aqui do seu banco de dados, vem na guia inserir, tabela dinâmica, que é a tabela que você quer criar, o relatório é dessa tabela 1, é ela mesma, né? E se eu quero colocar numa nova planilha ou numa planilha que já existe. Vou colocar numa nova planilha, vou dar um OK. E aqui eu posso começar a fazer meus relatórios, né? Vou ensinar aqui a fazer um relatório só, né? Aí na sua casa depois você pode desenvolver, né, os outros relatórios que você quer fazer. Então, por exemplo, eu quero saber meus clientes em potencial, quais são meus melhores clientes. Você pode pegar então o nome do cliente, jogar em linhas, é o que a tabela dinâmica ela faz, pega os nomes do cliente e joga nas linhas, né? Simples assim. Vou pegar aqui, ó, o valor líquido, ou seja, o tanto que está indo para o meu bolso, e jogar lá em valores. Tá vendo? Aí o que ele faz? Ele pega então o valor líquido e já coloca aqui dentro
né, da tabela dinâmica. Você pode selecionar essas células e colocar em formato de moeda com Ctrl Shift cifrão, certo? Inclusive, você pode clicar em qualquer lugar aqui, dessa tabela dinâmica, vir na guia Análise de tabela dinâmica e criar um gráfico dinâmico. Por exemplo, criar um gráfico de coluna, né? Gestão à vista nunca é demais, né? Então, visivelmente aí o cliente 4, né, tem que dar um tratamento especial, né, Camila? Exatamente. E aí, inclusive, você pode vir na guia Análise de Gráfico Dinâmico e você pode inserir, por exemplo, uma segmentação de dados, né? O que seria uma segmentação de dados? É você criar botões, certo? E quando você cria botões, né, fica tudo mais legal, né? Então, por exemplo, eu posso criar botões, sei lá, forma de pagamento e se o cliente pagou ou não. Dou OK. Ele cria botões de forma de pagamento e se o cliente pagou ou não. E aí, a gente pode filtrar as informações clicando nos botões. Por exemplo, eu quero um relatório do pessoal que está pendente, ou seja, que eu tenho que colocar no meu bolso ainda. Eu clico no filtro que não pagou ainda e eu sei que ainda tenho R$129 mil para receber. Nossa, muito bom. Pois é. Para você tirar o filtro, só clicar nesse xizinho aqui. Eu quero saber quanto que entra no meu bolso com um boleto, com um cartão de crédito, cartão de débito. Aí você pode analisar a forma de pagamento para ver se você pode fazer alguma coisa, né? Qual forma mais vantajosa, qual forma que o pessoal mais pede, etc. Né? É ótima essa seleção do cliente para ver quem deu mais resultado no final do ano. A gente pode focar a nossa estratégia de marketing no próximo ano para clientes no mesmo nicho. Que tem a mesma persona. Né? Exatamente. Esse cliente aqui trabalha com cursos online de Excel. Então, vamos procurar clientes que trabalhem com cursos online, que às vezes esse cliente gostou do nosso modo de trabalho, o que aconteceu com ele. É um pessoal que já formou, que tem uma faixa de idade tal, né? Exatamente. É interessante. Uma boa dica aí da Camila, né? É que os indicadores que você cria aqui, né, é sempre um passo, né? Depois tem todo um plano de ação, né? Claro. Você usa esses gráficos, as tabelas, né, para você tirar dados, para você montar estratégia, né, de marketing, de vendas, assim por diante, né? Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado das dicas de hoje. Camila, quer se despedir do pessoal? Foi um prazer estar aqui com vocês. Gostou hoje. do papo? Sigam a gente nas redes sociais. A gente sempre faz postagem no Instagram, no nosso site também, com muitas informações legais, principalmente esse público de inovação tecnológica. Então segue Tonelli Arantes, com 2 L's? Com 2 L's, certo? A gente vai colocar as mídias sociais delas aqui embaixo no YouTube, tá? Se você estiver precisando de um help aí no jurídico de vocês, não deixa... Não deixa para a última hora. Não deixa para o fogo, né, aumentar muito. Particularmente, vale muito a pena, tá, pessoal? A gente tem um jurídico por trás que... para não ter problemas, né? O pessoal já tentou copiar a gente. Então, é uma série de coisas que te resguarda, né, de problemas futuros, né? Problemas com clientes. Problemas com clientes, né? Tudo mais. Então, é sempre bom você delegar, né, o que você não manja para outras pessoas, né? E a Tonelli Arantes com certeza vai ter um bom trabalho aí. Então, se vocês precisarem, contacte aqui as meninas. Show de bola? Nunca vi uma grande empresa sem um jurídico por trás. Exato. Muito obrigada, pessoal. Então, pessoal, vou terminando aqui então de frente com o Rubens, tá? Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que toda semana sai um episódio, vai um episódio ao ar, né? Lembrando também dos nossos outros quadros, né, que a gente coloca aqui no YouTube. Tem o quadro Metendo Pau, que também vai uma vez por semana. Então, se você tem uma planilha que quer receber uma consultoria de graça, né, minha, você manda essa planilha para mim. Eu vou colocar o e-mail aqui abaixo também. E pode ser que eu pegue sua planilha para dar um tapa nela e vou colocar essa aula aqui no YouTube, tá? Toda terça-feira à noite tem a live, né, no YouTube. Se você quiser participar das lives, só você acompanhar a gente nas redes sociais. Então aqui embaixo também vai ter o link do Telegram, tá? Nossa, Rubens, mas por que Telegram e não WhatsApp? Porque no WhatsApp, galera, cabe umas 200 e pouquinhas pessoas. No Telegram cabe 200 mil, se eu não me engano. Então, para aumentar o seu network, para não ter que ficar mandando em vários grupos de WhatsApp a mesma informação, eu estou mandando meus materiais, planilhas, tudo por lá, beleza?
Então lá também eu peço as planilhas para o Metendo Pau, aviso vocês de qualquer material que eu coloco no YouTube. Então se você quiser aprender mais Excel, entre no nosso grupo do Telegram, beleza? Então pessoal, para terminar o vídeo aqui, igual em todos os episódios do Metendo Pau, eu ia falar já, do De Frente com o Rubens, né? Eu sempre peço para o nosso convidado uma sugestão de próximo tema do De Frente com o Rubens. Você teria alguma sugestão, Camila, que você acha que seria bacana a gente abordar aqui? Olha, eu acho que da área da saúde, principalmente nutricionistas, elas utilizam muita planilha do Excel e eu sei que tem um pouco de dificuldade nessa área. Bacana. Então, tá anotado, então pode ser que o próximo tema, os próximos aí, vai ser alguma coisa de nutrição, certo? A gente tá com alguns temas aí na frente, mas a gente vai buscar. Beleza, pessoal? Quem curtiu, então, curta aqui, compartilhe naquela coisa araiada de youtuber para seguir a gente aí, beleza? Então, um abraço. Muito obrigado, galera. Camila, pela participação e vejo vocês no próximo episódio.